Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é considerações sobre o golpe na Bolívia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, ontem teve uma live com o camarada Glauber Braga, e aí, antes de começar a live, explodiu as notícias de golpe em curso na Bolívia. E aí a gente, durante a live, foi fazendo a cobertura ao vivo dos desdobramentos do golpe e tal. E o golpe foi derrotado, né? Até esse momento. E aí a gente tem algumas considerações para fazer. Antes de entrar propriamente no golpe de ontem, vamos fazer duas considerações de longo prazo, por assim dizer, estruturais. Veja, o grande sucesso do projeto liderado por Evo Morales, né, materializado no MAIS, o Movimento ao Socialismo, foi que eles conseguiram unir, quase que de maneira inédita na história boliviana, o movimento operário urbano, os mineiros, a classe média urbana intelectualizada, junto com os camponeses e os povos originários. Conseguiu se produzir ali uma fusão entre marxismo e indigenismo, entre o marxismo tipicamente do movimento operário popular tradicional e os movimentos indígenas, os povos indígenas da Bolívia. Essa união foi muito materializada na própria chapa presidencial, né? O Evo Morales, um líder sindical cocaleiro, né, da plantação da folha de coca, que não confundir com cocaína, viu, gente? A folha de coca tem várias propriedades medicinais, está ligada a consumo tradicional, milenar de povos originários. Cocaína é outra coisa, um processamento industrial ultra complexo, etc, etc, etc. Então, um líder cocaleiro sindical do movimento indígena rural, junto com o Álvaro Garcia Lineira, um intelectual, ex-guerrilheiro, uma figura de referência para os intelectuais, para as classes médias urbanas, para a classe trabalhadora urbana, né? E aí é muito curioso, inclusive, essa fusão até do ponto de vista de lata, né? De fenótipo, né? O Evo Morales, um líder indígena, né? O Garcia Lineira, um homem branco, muito que a cara das camadas médias e até inclusive da burguesia boliviana. Eu, inclusive, tive a oportunidade de jantar com o Garcia Lineira. Ele, Dilma, Boulos, foi uma resenha esse dia. Enfim, conversei com ele, troquei ideia, fiz a orelha de um livro dele, aqui publicado no Brasil pela Autonomia Literária. O Garcia Lineira é muito gente boa, a propósito, né? Então, o MAIS, ele conseguiu uma coisa, foi fantástica. Ele conseguiu, pela primeira vez na história, juntar as duas principais forças da luta de classes na Bolívia, que historicamente andavam separados, especialmente, inclusive, depois do auge do neoliberalismo e um enfraquecimento do histórico movimento dos mineiros, né? Então, essa capacidade de juntar o movimento operário popular urbano com o movimento indígena e o movimento camponês foi o que deu a solidez do ponto de vista político e ideológico ao MAIS, em que o Evo Morales aparecia como o líder carismático, o líder de massas, o estadista, e o Álvaro Garcia Lineira como o grande ideólogo, o grande formulador teórico desse projeto. O MAIS na Bolívia, ele conseguiu uma coisa muito curiosa, e que por muitos anos foi o projeto econômico mais exitoso do mal chamado ciclo progressista. Foi que o Evo e o Garcia Lineira, junto com o Luiz Arce, né, conhecido como Lúcio Arce, que era ministro da Economia do Evo Morales, fizeram. Vê só. Eles estatizaram o gás, né, que é a principal riqueza da Bolívia, é o principal produto de exportação, a mercadoria de maior geração de renda. Então, estatizaram o gás natural e também fizeram a estatização de alguns outros setores importantes da economia, como telecomunicações, internet e por aí vai. Então, centralizaram nas mãos do Estado renda, muito importante, mais ou menos 30% do PIB boliviano é estatal. A partir disso, como inclusive estava numa alta mundial do preço do gás, cresceu de maneira assustadora o papel do investimento público, o papel do investimento estatal. Então, a economia boliviana, desde que o Evo Morales ganhou a presidência em 2006, ela multiplicou 5 vezes de tamanho. Tipo assim, 2006 até agora, ela multiplicou 5 vezes de tamanho, maior redução percentual, né, da pobreza e da miséria na América Latina, maior redução da desigualdade de toda a América do Sul, desse ciclo progressista, expansão como nunca antes na história da Bolívia, de serviços de saúde, de educação, assistência social, cultura, geração de emprego, infraestrutura. Essa infraestrutura da Bolívia foi transformada
sabe? Então, assim, geração de emprego formal gigantesco, ganhos salariais gigantescos para a classe trabalhadora. Então, você teve uma transformação econômica do país que é simplesmente a maior da história do país. Se nunca antes, citando o presidente brasileiro, nunca antes da história da Bolívia, a gente teve tanta redução da pobreza, tanta redução da miséria, tanta redução da desigualdade, tanta geração de emprego, tanto ganho salarial para a classe trabalhadora, tantos avanços em saúde, educação, em assistência social, em cultura, em infraestrutura, em proteção ao meio ambiente e por aí vai. Ao mesmo tempo, porém, foi uma gestão macroeconômica muito ortodoxa em vários pontos. Então, estatizaram setores de muita geração de renda na economia, turbinaram o investimento público a partir de uma política redistributivista. Então, a renda do gás vai para investimento público, vai para geração de emprego, vai para geração de complexidade produtiva e, ao mesmo tempo, se acumula gigantescas reservas, mantém a inflação controlada do ponto de vista das finanças públicas, mantém finanças equilibradas, então pouquíssimo, quase inexistente déficits públicos, mantém um sistema tributário de baixo imposto para a classe dominante, para os ricos, para a burguesia, e mantém também um controle de capitais muito frouxo, muito frouxo mesmo. Então, assim, a Bolívia é uma coisa meio híbrida. Ao mesmo tempo que você vai pegar os fundamentos macroeconômicos, vocês vão ver que eles correram como o diabo corre da cruz de déficit público, vocês vão ver que eles manteram desde sempre a taxa de inflação ultra controlada, vocês vão ver um acúmulo gigantesco de reservas internacionais, vocês vão ver uma política muito austera, mas não dentro de uma lógica de austeridade, dado que o papel do Estado da economia e do investimento público cresceu. Não foi o que eles fizeram. Basicamente, se aproveitaram de um ciclo de alta do preço do gás natural, nacionalizaram a principal riqueza, usaram a renda do gás natural como alavanca do investimento público com todos os seus efeitos encadeadores desse investimento, mas do ponto de vista da macroeconomia, de maneira geral, foi uma macroeconomia bem ortodoxa. O uso da palavra ortodoxa, ela é meio falso, porque se você for pegar só os índices, pode parecer ortodoxia, mas é uma ortodoxia meio que falsa dentro de uma lógica de projeto que não é ortodoxo. Enfim, não sei se deu para entender, mas assim, uma coisa meio de duas almas, né? Vamos fazer uma gestão macroeconômica aqui bem apertada, mas em paralelo a isso o investimento público vai disparar, porque a gente nacionalizou o setor de principal renda da economia. Então, uma coisa meio esperta, né? Uma coisa que deu muito certo. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso deu certo. É doido, né? Você vê como os critérios mudam de país para país. Hoje se fala de uma crise econômica na Bolívia, do esgotamento do modelo, e um dos motivos é que o crescimento econômico está baixando. Aí você pensa assim, Johnny, mas como é que está o crescimento econômico da economia? Está negativo? Está na merda? E aí você vai olhar, não. A economia reduziu de tamanho mais de 8% na pandemia, né, em 2020, o esperado, normal. Aí, em 2021, a economia já cresceu 6,1%. Em 2022, cresceu 3,6%. Aí, agora vem os sinais, entre aspas, de crise. Em 2023, a economia cresceu 2,1%. Em 2024, 1,8%. No Brasil, a galera está comemorando isso, dizendo que é o Lula da sorte que está salvando a economia brasileira. Para os padrões bolivianos, isso é sinal de crise. Sinal que tem problema. Mas, evidentemente, não é só o baixo crescimento econômico comparado com os anos anteriores do mais, né? Você tem também problemas sistêmicos na economia que dizem respeito a três fatores fundamentais. Primeiro, há uma baixa do preço do gás natural no mercado mundial. Isso está provocando déficits na balança de pagamentos da Bolívia, está provocando a entrada menor de dólares na economia do país, isso está provocando uma redução das rendas apropriadas pelo Estado e a capacidade de investimento público e de manter o ciclo econômico. Então a Bolívia tem um problema gigantesco, que é isso: baixou o preço do gás natural, conectado a baixo crescimento econômico mundial, a guerra da Ucrânia, a mudança na dinâmica da economia global. Então há um problema muito sério de entrada de divisas, de balança de pagamento, de queda das exportações ligados à redução do preço do gás natural. Há um outro problema também, que é a redução sistemática da exportação de lítio, ligada à redução da demanda chinesa,
mas ligada também a um projeto de industrialização do lítio que a Bolívia tem. E aí, veja, gente, essa é uma questão, muitas vezes quando a galera fala, Hugo Chávez não industrializou a Venezuela, ficou vivendo da renda do petróleo. Às vezes as pessoas fazem um debate, veja, essa é uma crítica que eu também faço ao governo de Chávez, mas parece que industrializar um país é um negócio fácil, tá ligado? Porque o que é que o governo da Bolívia está fazendo, por exemplo? Está pensando num projeto de industrialização do lítio a longo prazo. Isso significa, por exemplo, deixar de vender o lítio in natura hoje. Isso tem consequências, viu? Isso tem consequências, porque assim, não é assim, deixamos de vender o lítio in natura hoje, amanhã a gente já começa a vender mercadorias industrializadas a partir do lítio. Não é assim que funciona. Deixar de vender o lítio in natura hoje significa passar bons meses, até quem sabe um ano, ou deixar de vender todo ou uma parte substantiva, com redução da entrada de dólares no país, redução das exportações, piora da balança de pagamentos, etc, etc. Então a Bolívia, por exemplo, em 2024, praticamente não exportou carbonato de lítio. Então e aí tem um problema, que é consequência quase que inevitável do processo de industrialização do lítio, mas tem também uma redução da demanda global do lítio por causa da redução da demanda chinesa, né? E aí, conectado a isso, você tem um problema de escassez de divisas gigantescas, porque o país vem desde o final de 2022, começo de 2023, gastando divisas, gastando suas reservas em dólar, gastando inclusive suas reservas em ouro. Tem um problema sistemático, né, de atração de moeda forte, de dólar. Conectado a isso, um país que tem um controle de capitais muito frouxo, um país em que a burguesia praticamente não é tributada. A Bolívia vive com uma crônica fuga de capitais. A burguesia boliviana faz uma farra, né? Faz uma farra, seja a partir de uso de paraísos fiscais, sonegação, elisão fiscal. Então você tem uma deteriorização geral da situação fiscal do país. Não porque o governo está gastando muito, mas porque a entrada de dólares e de moeda forte na economia vem se reduzindo paulatinamente, porque há um déficit que agora está quase ficando crônico na balança de pagamentos, na balança comercial, a redução do valor do gás natural e a redução da entrada de riquezas a partir da exportação de lítio, conectado com uma fuga de capitais gigantescas por parte da burguesia. E aqui eu abro um parêntese. Veja, eu não estou fazendo debate se a China é socialista ou não. Eu sempre acho engraçado, há muitos anos eu acho isso. Eu até comentei com um ex-camarada meu de organização que muita gente na esquerda latino-americana adorava o Chávez e o Morales, né, dado uma radicalidade implícita ali nos processos de expropriação, né, de nacionalização do petróleo na Venezuela e do gás natural na Bolívia, e esquecia que esses governos não fizeram reformas tributárias significativas, pelo contrário, a burguesia continua quase não pagando imposto, e não impuseram formas de controle de capital mais rígido. Em paralelo a isso, a China, por exemplo, tem um controle de capitais infinitamente mais rígido e mais eficiente do que o auge da radicalidade na Venezuela e na Bolívia. Mas como as pessoas às vezes estão muito presas a dinâmicas do século XX do que é radicalidade, só se vê radicalidade em expropriação. Não se percebe que, por exemplo, controlar a conta de capitais e colocar um garrote forte na burguesia para impedir o uso de paraísos fiscais, a elisão fiscal, burlar sistema tributário, usar mercados paralelos de câmbio e etc. Isso é uma forma muito eficiente de tolir o poder econômico da burguesia. Mas enfim, fecha esse parênteses. Então, e combinado a isso tudo, como se não bastasse, a Bolívia é um país que é hoje um importador de energia, né? A Bolívia importa, por exemplo, combustíveis derivados do petróleo, como gasolina e diesel. E para importar você precisa de dólares, e o país está com escassez de dólares. Então tem um problema de esgotamento do modelo econômico. E aí tem várias alternativas que estão sendo pensadas. A Rússia vem uma parceria interessante com a Bolívia no processamento industrial de lítio. A Bolívia se propõe a incorporar-se ao BRICS. Tem iniciativas que estão sendo pensadas, mas assim, há um esgotamento ali do modelo que não é catastrófico, mas é preciso dar uma resposta. A dinâmica de manter uma gestão macroeconômica de aparência ortodoxa e turbinar o investimento público, o crescimento econômico, o redistributivismo e a melhora das condições de vida da classe trabalhadora a partir do uso da renda do gás natural não está mais funcionando como antes. E aí é dentro desse contexto que a Bolívia consegue, o povo trabalhador consegue superar o golpe de 2019, consegue prender os golpistas, mas o Evo Morales, quando volta para a Bolívia, decide rachar com o presidente Luiz Arce para disputar o protagonismo
do movimento de massas na Bolívia. Veja, gente, existem sim diferenças de bases sociais entre o Evo Morales e o Luiz Arce ou Lúcio Arce. Existem algumas sim diferenças táticas de concepção, mas não existe uma diferença estratégica significativa entre os dois. E aí, veja, eu tenho bastante simpatia pelo Evo Morales, mesmo ele não sendo comunista. Ele é um cara que sabe, é da minha enfermaria, eu tomaria uma cerveja de boa com ele, trocando ideia sobre a luta de classes na América Latina, mas o Evo Morales está cometendo um erro estratégico, que é forçar a mão para uma ruptura para restabelecer a liderança em contexto do movimento operário popular na Bolívia e voltar a ser presidente, né? Então você tem um contexto em que aquele bloco histórico soldado entre movimento operário popular urbano, movimento indígena e movimento camponês está sendo estilhaçado no momento em que o MAS precisaria da máxima unidade, da máxima capacidade de operar política para produzir mudanças estruturais no modelo econômico para impedir, por exemplo, que os ganhos materiais da classe trabalhadora nos últimos anos sejam evaporados e que o próprio projeto de industrialização do lítio seja prejudicado por causa de uma piora geral das condições econômicas e, consequentemente, da popularidade do governo. Então, veja, o Evo Morales conseguiu manobrar para o Luiz Arce ser expulso do MAS. Então, assim, o partido expulsou o presidente da República. Um negócio inacreditável. E aí o Evo fica forçando polêmicas, fica forçando enfrentamentos que não são substantivos. E o que me parece... Aí, veja, eu tô gravando um vídeo 24 horas depois do golpe. E li pra caralho antes de gravar. É por isso que, inclusive, eu tô gravando esse vídeo tarde. São 3 horas da tarde enquanto eu estou gravando ele. E provavelmente o Maxwell vai demorar um pouquinho pra editar. O vídeo não vai entrar no ar de 5 horas. Mas porque eu passei a manhã inteira lendo. Mas assim, o que me parece até agora é que esse golpe não foi um golpe, uma articulação direta com os setores mais importantes da classe dominante da Bolívia, nem com o imperialismo estadunidense, e que foi fundamentalmente uma aventura de um general frente ao enfraquecimento do bloco de esquerda no país, causado fundamentalmente pela divisão do MAS e pela piora da situação econômica e a baixa aprovação do governo Lúcio Arce. Isso, ao meu ver, se expressa no fato de que o golpe não teve apoio da Espanha, não teve apoio aberto dos Estados Unidos, não teve apoio de ninguém na América Latina. Parece que só Javier Milei ficou em silêncio. Eu também não vi a posição do presidente do Equador, Daniel Noboa, mas o governo de direita do Uruguai condenou, o governo de centro liberal do Chile condenou, enfim, a América Latina quase inteira condenou esse golpe, tirando aquele imbecil fascista do Bukele, que aí também não conta, né? Enfim, aquele Zé Bostinha lá. E aí pareceu um movimento muito isolado, uma quartelada que tem a origem o fato de que o general Zuniga tinha declarado que o Evo Morales não podia ser candidato, fez ameaças abertas ao Evo Morales, o Lúcio Arce demitiu Zuniga e aí depois teve essa quartelada que foi rapidamente derrotada. Então, eu lembro que enquanto estava acompanhando o golpe, eu estava conversando com o Pedro Maren, e eu falando com o Pedro Maren, bicho, não tem notícia de algum setor das Forças Armadas que está contra o golpe, que está com a posição legalista, porque esse movimento está me parecendo muito isolado. Dado que, enquanto eu estava acompanhando ao vivo, militares cercaram La Plaza Murillo, beleza, cercaram, mas e aí, golpe militar não é só cercar a sede do governo. Golpe militar é você ir tomar as principais estradas hidroelétricas, centrais de transmissão de energia, emissoras de TV, etc, etc, etc. Tipo assim, um golpe militar que é só cercar o palácio do governo é meio estranho, né? Tipo assim, ninguém vai conseguir dar um golpe no Brasil só cercando a esplanada dos três poderes, né? Então, acompanhando aquilo ali ao vivo, eu já tava achando aquilo estranho. Parecia um negócio meio isolado no âmbito das próprias Forças Armadas, poucas unidades na rua, falta de informação de militares circulando para além dos arredores do Palácio do Governo. Então foi uma quartelada, uma aventura, e me parece que foi uma aventura estimulada por uma ideia de enfraquecimento das esquerdas, dada a divisão do MAS e dada a baixa popularidade do Lúcio Arce. O general Zuniga, preso, veio com a ideia de que aquilo não passou de um autogolpe que foi planejado pelo próprio presidente. E aí, veja, gente, a gente não vai confiar na palavra de um general golpista preso, não há prova nenhuma disso até agora, mas vários setores do MAS ligados ao Evo Morales já estão repercutindo essa tese, que também está sendo repercutida pela extrema-direita. O Bukele, o fascistinha lá, também repetiu isso. Então veja, o grau de confrontação interna de uma disputa fratricida
é que, porra, velho, tem gente do MAS repetindo a tese do autogolpe, tipo, nem 24 horas depois, sem prova nenhuma, tipo assim, sabe? Me parece que o fato de toda a direita boliviana ter sido contra o golpe, inclusive a ex-presidenta golpista Janine, que está presa, o Camacho, é porque há uma expectativa muito grande da direita boliviana de ganhar a eleição. Por que ganhar a eleição? Porque a esquerda vai sair desunida, porque o governo tem baixa popularidade e a eleição é basicamente daqui a um ano, a eleição presidencial, em 2025. Então, assim, a direita tem fortes expectativas sim de ganhar a eleição. Desde 2016... os caras não conseguem ganhar uma eleição, tiveram que dar um golpe de Estado, não sustentou. E agora eles têm chances reais de vencer legitimados pelas urnas, né? Então, até esse momento, com as informações disponíveis, eu acho que esse golpe foi uma aventura estimulada, uma quartelada estimulada por uma ideia de fraqueza, sabe? Uma ideia de fraqueza. E aí, gente, circulou muito nas redes sociais, é o lítio. Gente, assim, vamos ter calma e vamos ser responsáveis. Todo país rico em recursos naturais evidentemente vai ser alvo das potências imperialistas de maneira permanente para se apropriar desses recursos. Perfeito. Mas não dá para a gente fazer uma explicação monocasual e dizer que se trata única e exclusivamente do lítio, desconsiderando os fatores internos que não respondem diretamente no automático aos interesses do imperialismo e dos monopólios estrangeiros, e desconsiderando também que há, a propósito, várias formas de se apropriar de riquezas estratégicas dos países periféricos sem necessariamente dar golpe de Estado. Prova disso é o Brasil, né? Sabe? Enfim, prova disso é o Chile também. Então, assim, vamos ter calma. É o lítio. Calma, gente. Isso acaba sendo uma explicação meio pobre. Ao mesmo tempo que não dá pra... não tem nada a ver com lítio. Não, sempre tem a ver, porra. Em alguma instância, sabe? Mas é preciso pegar a trama mais conjuntural. Porque, tipo, é lógico que é de interesse estratégico de longo prazo do imperialismo estadunidense se apropriar das riquezas naturais da Bolívia e o próprio papel que a Bolívia tem no continente sul-americano, né? Isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra, a partir de uma obviedade estratégica sempre presente, deduzir todos os acontecimentos da conjuntura. Então, veja, se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria... Porque tem gente da Bolívia, inclusive, que acompanha meu canal. Já participei de atividades online, evidentemente, com militantes da Bolívia. Eu diria que é necessário, quanto antes, superar essa divisão, viu, gente? E assim, não vamos aqui fazer caricatura. Alguém vai dizer assim, mas Jones, você está dizendo para superar a divisão na Bolívia, mas você divide a esquerda no Brasil. Não, veja, gente, o Luiz Arce, com todos os problemas que tem no governo dele, ele não está propondo congelar a aposentadoria de aposentado, ele não está propondo atacar piso constitucional da saúde e da educação, ele não está propondo um teto de gastos para congelar investimento público, é outro contexto. O que acontece é que dentro de um campo político nacional reformista, porque fundamentalmente é isso que é o mais, embora tenha forças marxistas ali dentro também, você não tem grandes diferenças estratégicas entre o Lúcio Arce e o Evo Morales, assim. Então, acaba que a divisão desse bloco social que foi montado e que foi muito eficiente, sabe? Que em quase 20 anos praticamente não perdeu nenhuma eleição, né? E que conseguiu, a propósito, resistir a 3 golpes de Estado. Mesmo em 2019, quando o golpe foi inicialmente vitorioso, ele foi revertido. Então, assim, a grande ameaça, me parece, é essa fraqueza. E assim, gente, a classe dominante boliviana, como toda a classe dominante latino-americana, tem sim um histórico golpista. Há um problema de golpismo muito forte nas Forças Armadas da Bolívia, que não foram reformadas, como no caso da Venezuela. E não tenha dúvida que ano que vem, mostrando-se um enfraquecimento, isso consolidando um enfraquecimento da capacidade hegemônica do bloco que até agora dirigiu o governo da Bolívia, pode ser que inclusive se estimule aventuras golpistas ou até que nem se precise de aventuras golpistas e a direita ganhe nas urnas, né? Enfim, há um cenário muito complexo, porque... Repito, está em debate aqui uma mudança de orientação do modelo econômico na Bolívia, que se inclusive a Bolívia quiser continuar industrializando o lítio, ela precisa urgentemente tomar medidas muito graves, muito sérias e muito duras que vão elevar o conflito político, a luta de classes, a uma potência inacreditável. Então, por exemplo, é fundamental impor um controle sobre a conta de capitais e combater a evasão e a elisão fiscal da burguesia boliviana. Meu irmão, isso vai ser a briga do fim do mundo.
É indispensável, inclusive, traçar políticas de repatriação de capital em paraísos fiscais e começar ameaças pontuais a certos setores da burguesia, expropriando alguns e garantindo para outros, ó, se você não repatriar seu capital, se você não declarar as riquezas que você tem em paraísos fiscais, etc., você vai ser expropriado também. A gente está falando, por exemplo, isso nem vai resolver o problema, né? Isso mitigaria o problema de divisas, do déficit na balança de pagamentos, mas assim, só isso é um conflito do fim do mundo, né? Então assim, é necessário avançar nas posições à esquerda no debate boliviano, é necessário que a classe trabalhadora entenda cada vez mais a necessidade de aprofundar transformações antineoliberais e de enfrentamento à dependência para que o projeto de longo prazo de industrialização do lítio, isso concatenado a desenvolvimento mais aprofundado da complexidade produtiva da economia, ande. E não dá para fazer isso com a briga egóica e personalista entre o Evo Morales e o Lúcio Arce, assim. Eu não tenho nada contra a ideia do caudilho, eu até sou simpático, né? Só que o caudilho também tem responsabilidades, né? E o caudilho não pode pensar no seu interesse acima do interesse da classe trabalhadora e da soberania nacional do país. Aliado a isso, eu espero que os comunistas na Bolívia têm um papel muito importante para conseguir avançar nos interesses da classe trabalhadora e contribuir para impedir a vitória eleitoral da extrema-direita e qualquer golpe de Estado que vá levantar a cabeça de novo. Por fim, deixando como referência 2 artigos, os dois em espanhol, mas dá para ler com tranquilidade no Google Tradutor, sobre o esgotamento do modelo econômico na Bolívia. Coloca aí na tela, Maxwell, com um tempinho, por favor, para a galera ver o título. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Antes de terminar o vídeo do canal, não se esqueça de entrar na nossa lista de transmissão no Zap, que lá a gente divulga todo o material que a gente produz, todo o material que a gente recomenda. Entra lá, tá aparecendo o QR Code na tela do vídeo. E se preferir, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.